Bom dia, meus irmãos. Acho que, primeiro de tudo, eu tenho que dizer que eu estou bastante nervosa, né? Já deve estar dando para perceber. Há umas 3 semanas atrás, eu acho que foi mais ou menos isso mesmo, umas 3 semanas atrás, eu recebi um convite do Jaime e da Bruna para estar pregando agora, nessa manhã, desse domingo. E eu aceitei, mas sempre fica com aquele receio, né? Olha, eu não prego, aquela vontade de dar uma escapada, de fugir, mas eu aceitei o convite. E a verdade é que eu já estava esperando, de alguma forma, que esse convite viesse, porque, como os irmãos já sabem, a gente está no mês da juventude. E parece que, no mês da juventude, existe uma espécie de caça aos jovens, se é que a gente pode dizer assim, que os líderes da igreja saem atrás de todos os jovens da igreja para poder tentar colocar de alguma forma no culto. Aí é exatamente assim, eles vão atrás de você, fulano, você pode dirigir o culto, fulano, você pode fazer uma participação, fulano, você pode dançar, fulano, você pode cantar. Sempre acontece isso e precisa de alguém para pregar, né? E aí, graças a Deus, Deus me deu coragem e eu estou aqui nessa manhã. Eu quero adiantar 2 coisas aos irmãos. A primeira delas é que, provavelmente, os que estão aqui mais à frente vão me ver tremendo bastante. Talvez os de trás também, mas não relevem isso. E a segunda é que eu esqueço as coisas com bastante facilidade. Então, eu vou ter que dar uma visitada aqui no meu rascunho, tá? De vez em quando. E, apesar de nós estarmos no mês da juventude, a palavra que Deus me deu não é direcionada aos jovens, é direcionada a todos. Mas ela conta a experiência de jovens cristãos. E, a partir dela, a gente vai ver como a gente pode tirar desse exemplo algumas características para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, alguns incentivos também. O texto que a gente vai ler nessa manhã está em Daniel 3. Eu vou pedir que os irmãos abram as Bíblias de vocês em Daniel 3. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham na Bíblia de vocês, tá bom? Acho que todo mundo já deve ter achado agora, então vou ler. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisso, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva eternamente. O Senhor, ó rei,
baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Vamos ler até aí nesse primeiro momento. Vou estar orando agora. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, Senhor. Nós queremos render a Ti tudo que já foi, ó Pai, colocado diante do Seu altar, todas as nossas canções, Senhor, toda a nossa adoração. Que o Senhor continue agora também falando, Senhor, através da Tua palavra, aquilo, Deus, e somente aquilo que o Senhor tem a dizer à Tua igreja, Pai. Que o Senhor esteja com cada um de nós e nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, a base bíblica dessa reflexão é Daniel 3. Mas para que a gente entenda melhor o contexto histórico, a gente vai dar uma passadinha lá no capítulo 1. Eu não vou ler esse capítulo 1 porque não é o foco da nossa reflexão e para a gente poder ganhar tempo também, mas eu vou fazer um resumo para os irmãos entenderem. O livro de Daniel, no primeiro capítulo, apresenta a história de um grupo de jovens hebreus que, mesmo em meio a uma cultura e a costumes idólatras, não se deixou contaminar por isso. Naquela época, o Império Babilônico, sob o comando desse rei Nabucodonosor, tinha invadido Jerusalém para atacar e dominar aquela cidade, no período referente ao 3º ano do reinado de Jeoaquim, um dos reis de Judá, né? Ele foi um dos reis de Judá. E com essa invasão da Babilônia a Jerusalém, alguns israelitas foram levados para a Babilônia. E dentre esses israelitas, o rei queria aqueles que pudessem aprender os seus ensinos, que pudessem aprender os costumes, que pudessem aprender aquela cultura. E esses não poderiam ser qualquer pessoa, não. Eles tinham que ter um perfil específico, eles precisavam ter características específicas. E essas características a gente vê lá no capítulo 1, no versículo 4. Eles precisavam ser jovens sem nenhum defeito, formosos, instruídos em sabedoria, que tivessem conhecimento e habilidade para poder viver ali no palácio, e para que pudessem aprender a língua e a cultura dos caldeus. E é nesse contexto que estão Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que são os personagens de quem a gente vai tratar aqui nessa reflexão. E a gente pode perceber que esse processo de transferência cultural, né, de passar a cultura de um para o outro, é tão forte que até o nome desses 4 foi mudado.
deixando de se chamar Daniel, Ananias, Misael e Azarias, para ser chamado de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Então, isso revela um ponto importante, que é a cultura dos caldeus era imposta aos israelitas para que eles assimilassem cada vez mais aquela cultura, o padrão daquela sociedade, daquele lugar, e se esquecesse cada vez mais das suas origens, né? E fossem mais parecidos assim com aquele padrão daquele lugar, e com os costumes, com a sua língua, né? E esse lugar era um lugar terrível para os servos de Deus estarem, porque aquele lugar era conhecido pela forte idolatria e adoração a diferentes deuses. E, sabendo disso, aqueles jovens não quiseram se contaminar com os prazeres daquele lugar e nem mesmo com a comida do rei. E ali no capítulo 1, existe um teste que eles fazem, que é o seguinte: todos os homens se alimentavam com os manjares do rei, mas aqueles jovens que não queriam se contaminar, eles não se renderam a isso. E eles disseram assim: olha, vamos fazer o seguinte, vocês dão para a gente se alimentar legumes e água. E no final a gente vê, se der tudo certo, a gente mantém dessa forma. E o que aconteceu, irmãos, foi que aqueles homens, se alimentando somente de legumes e água, no final, quando foram apresentados ao rei, eles estavam mais fortes do que aqueles que se alimentavam com os manjares do rei. E essa atitude, esse posicionamento, não passou despercebido aos olhos do Senhor. A esses mesmos jovens, o Senhor honrou, dando sabedoria, dando conhecimento, dando inteligência, de modo que, quando eles estiveram na presença do rei, quando eles foram apresentados ao rei, não se achou em todo o reino ninguém que fosse mais sábio que eles, ninguém que fosse mais inteligente, né? Então, eles se destacaram ali dentro, e isso, com certeza, fez com que eles fossem bem vistos aos olhos do rei. E essa informação a gente vai retomar um pouquinho mais à frente, né? E, dito isso, nós vamos falar de 3 pontos aqui nessa reflexão. Nós vamos falar sobre o posicionamento, a obediência e a confiança. E, entrando no primeiro ponto, nós observamos que o posicionamento é algo extremamente importante na caminhada cristã. Há um autor, que agora não vou me lembrar quem é, que diz que nós somos cartas vivas. E, como cartas vivas que somos, nós precisamos saber nos posicionar, porque saber se posicionar vai determinar a forma como o mundo vai ler cada um de nós. E essa talvez seja a maior profissão de fé que a gente pode dar, o maior testemunho que a gente pode dar, é refletir não só com as nossas palavras, mas especialmente com as nossas atitudes, o quanto nós amamos a Cristo. E isso, com certeza, vai exigir de nós muita coragem. E Jesus nos orienta a ser assim, fortes, corajosos. E essa postura de Sadraque, Mesaque e Abednego deve ser um exemplo aplicável nas nossas vidas. Porque mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a um ambiente hostil e um ambiente que desfavorecia a sua fé, eles se mantiveram firmes. Eles ainda permaneceram firmes e souberam, no momento certo, se posicionar e não se contaminar com a idolatria daquele lugar. E esse simples fato, que na verdade não é nada simples, desses 3 jovens se colocarem de pé e permanecerem de pé enquanto todos os outros se rendiam e adoravam aquela estátua, isso, sem usar palavras, mas apenas nessa atitude, é uma forma de dizer: nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse lugar. Essa postura é uma forma de manter a identidade, de manter os princípios e um posicionamento de um servo do Senhor, né? A gente comentou lá atrás que a cultura era imposta, então eles estavam aprendendo toda a cultura daquele lugar.
Eles deveriam aprender, inclusive, a língua e se esquecer cada vez mais. Mas se manter de pé naquela situação era uma forma de dizer: eu não me rendi ao seu Deus, nós não nos rendemos ainda ao Deus de vocês, e nós não o faremos também agora. E eu imagino que essa situação seja uma situação bastante complicada, né? Você está em meio a esse ambiente. Mas se nós acreditamos que o meio determina necessariamente o tipo de personalidade, o tipo de caráter que uma pessoa vai ter, talvez essa história venha para desconstruir um pouco essa ideia, né? Porque vamos parar para pensar um pouco. Eles tinham sido levados para a Babilônia, e agora eles estavam em um outro contexto cultural e social, e no meio de um outro povo. E ainda assim, no meio de um outro povo, ainda sendo hebreus, eles tinham a aprovação do rei. Ainda assim, eles conseguiram se destacar e conseguiram ser bem vistos aos olhos do rei. A gente comentou lá atrás sobre isso, né? Por todo o seu conhecimento, por toda a sua inteligência, né? E pela maneira como, ao longo dos anos, eles vieram aprendendo tudo e se mostraram, né, pessoas sábias, né? E isso impressionou, fez com que eles se destacassem. Mas, certamente, se posicionar contra o decreto do rei faria com que, se é que nós podemos dizer assim, né, esse carisma, isso que ele conseguiu, esse destaque, fosse totalmente perdido. E, ainda assim, eles souberam se manter firmes ali. Eles não seriam mais vistos da mesma forma, né? Mas, ainda assim, eles foram corajosos o suficiente para saber se posicionar diante daquele povo, diante daquele rei e diante do seu Deus. E não se contaminar com os seus manjares. E essa atitude também passa uma mensagem, né? Aquela que a gente comentou lá atrás. Eu não me rendi ao seu Deus. Eu estou aqui, nós estamos no meio dessa situação. Nós estamos agora no meio da cultura de vocês, mas o nosso coração ainda está firme no Deus a quem nós servimos. E como é difícil nos dias de hoje encontrar aqueles que sabem se posicionar como verdadeiros servos de Deus, né? Quando nós nos posicionamos como aqueles que querem se parecer com Cristo e a cada dia caminhar junto com Ele, nós automaticamente aceitamos as consequências que isso pode trazer. Nós sabemos que o nosso mundo não é receptivo ao Evangelho. O próprio Jesus disse que, por Ele ter nos dado a sua palavra, o mundo nos odiou. Porque nós não somos daqui, assim como Ele também não é daqui. E se posicionar hoje em dia como um cristão, como alguém que guarda os mandamentos, como alguém que guarda todos os ensinamentos do Senhor e vive de acordo com aquilo que Ele estabelece, muitas das vezes vai nos colocar numa situação em que nós seremos vistos como aqueles que estão errados diante da sociedade. E isso, muitas das vezes, pode nos deixar no meio de um conflito. Agradar a Deus ou agradar aos homens, né? E aqui nós entramos no nosso segundo ponto, que é a obediência. A obediência aos preceitos do Senhor, ainda que para o mundo possa ser visto como uma forma de rebeldia, essa obediência ao Senhor resulta em bênçãos, porque muito mais vale agradar a Deus do que aos homens. E como é que nós podemos agradar a Deus? Nós agradamos a Ele quando nós vivemos uma vida de acordo com a vontade do Senhor, quando nós guardamos no nosso coração todos os seus ensinamentos, todos os seus mandamentos, né? E isso pode ser uma coisa um pouco mais simples, né? Porque muitas pessoas hoje professam a religião cristã, essa religião. Muitas pessoas professam o cristianismo. Mas a gente só mostra de verdade como ser um servo de Deus quando a gente é colocado em situações de risco, em que a nossa fé se abala. E como que a gente pode, por exemplo, no exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, nessa situação, como que a gente pode se manter fiel, se manter firme numa situação de vida ou morte?
Porque esse era o caso que aqueles jovens viviam. Eles estavam numa situação de vida ou morte. Se eles escolhessem obedecer ao seu Deus, se eles escolhessem guardar tudo aquilo que foi ensinado a eles, eles já teriam o seu destino certo. E se eles não escolhessem, eles se renderiam àquela idolatria. Eles perderiam no seu coração a essência do Senhor. Então, é com certeza um dilema, né? E ao não acatar a ordem daquele rei, eles estavam não só desobedecendo ao rei, como aceitando perder as suas vidas também. E aqui algo que a gente pode observar é que no início desse capítulo 3, essa celebração de consagração e de apresentação, né, porque ele iria apresentar aquela estátua a todos aqueles que estavam ali, ela é descrita como uma grande celebração, como uma grande festa, como uma cerimônia solene ali, né? E a gente leu algumas vezes, que as pessoas mais importantes de todos os reinos, das províncias, estavam ali naquele lugar. Ali tinha tesoureiros, tinha juízes, tinham governadores, ou seja, só gente importante ali, né? E, certamente, aquele era um evento de grande importância para aquele rei. E imagina um rei nessa situação em que ele estava, porque a atitude desses jovens, desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, de não se renderem e não obedecer à ordem daquele rei, essa atitude, de alguma forma, humilhava aquele rei diante de todas aquelas pessoas, porque é uma forma de mostrar que ele não tem autoridade, ele não teria autoridade. Porque que autoridade pode ter um rei a quem os próprios servos não obedecem, né? Então, era uma grande celebração, era uma grande festa ali. E aí, mesmo em meio a todo esse contexto, mesmo em meio a toda essa situação, eles ainda escolheram agradar ao Senhor e não aos homens. Porque importa que o Senhor, e somente o Senhor, receba toda a honra e toda a glória. Importa que o nome do Senhor esteja acima de todos os outros. E em obediência ao seu Deus, aqueles 3 homens não se renderam. E alguns homens caldeus, né, vendo que eles não se prostravam, eles o denunciou aquele grupo para o rei. E eu acho interessante a forma como eles comunicam isso ao rei, como uma forma de atiçar ainda mais a ira daquele rei. Porque, basicamente, é como se eles estivessem dizendo assim: olha aqui, rei, essas pessoas, esses homens judeus, que nem daqui são, esses homens judeus que o Senhor, ó rei, instituiu agora sobre os negócios da província, esse povo que o Senhor colocou aqui, ainda deu um cargo de importância, agora esse mesmo povo não está te servindo. Esse mesmo povo que você colocou aqui não obedece às suas ordens, não se prostra aos seus deuses e não adora a estátua. Então, eu vejo como essa forma de ainda dizer, olha, o Senhor colocou essas pessoas aqui. E essa situação, com certeza, deixava o rei ainda mais irado. Tanto que a gente pode ver no capítulo, a gente não leu essa parte, mas no capítulo a gente vê que ele acende 7 vezes mais aquela fornalha, de tanta fúria, de tanto ódio. Mas ainda ali, ainda diante de toda aquela situação, e ainda sob as ameaças do rei, aqueles jovens souberam obedecer ao Senhor. E obedecer certamente passa pela confiança, porque não é fácil você obedecer diante de uma situação dessas. E aqueles homens escolheram obedecer. E eu acho que essa é a melhor palavra para dizer isso. Eles escolheram obedecer. A obediência é uma questão de escolha, porque nós escolhemos se nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós escolhemos se nós queremos andar nos caminhos dele, ou se nós queremos viver de acordo com o padrão do mundo e viver as nossas próprias vontades. E confiar
E obedecer, aliás, passa por essa confiança, né? Que é também o nosso terceiro ponto, a confiança. Quando a gente fala de confiança, pelo menos na minha visão, é sempre um tópico difícil. Porque é muito simples a gente falar, confie em Deus, confie em Deus. O Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor pode fazer todas as coisas, mas isso a gente já sabe. E por que o nosso coração não consegue, muitas das vezes, confiar no Senhor? A gente já sabe de tudo isso, a gente tem todo esse histórico relatado na palavra do Senhor, de quem Deus é, das maravilhas que Ele faz, do quão grande Ele é e do quanto Ele permaneceu fiel, ainda que o seu povo fosse infiel a Ele muitas das vezes. E é assim que nós somos. Nós somos muitas das vezes infiéis ao Senhor. E ainda assim Ele permanece o mesmo. Por que é sempre tão difícil quando a gente precisa confiar no Senhor, né? Oferecer a Ele os nossos projetos, os nossos planos e também o rumo das nossas vidas demonstra confiança. E ainda que tudo mostre o contrário, ainda que a situação não seja boa, continuar crendo no poder, na soberania e na intervenção do Senhor é uma maneira de dizer a Ele, nós confiamos em Ti, Senhor. Olhar o pior cenário e ver a pior situação e estar naquele momento, estar inserido nisso, e ainda assim colocar a confiança no Senhor, e ainda assim dizer ao Senhor, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer diante dessa situação, mas a minha confiança está em Ti. Essa é uma forma de mostrar a Ele, Senhor, nós confiamos em Ti, apesar da situação, apesar daquilo que nos espera, nós confiamos no Senhor. E essa foi a postura daqueles jovens, de confiar. Nos versículos 14 e 15, o rei pergunta a eles, é verdade? E em outras versões diz assim, é de propósito que vocês não obedeceram à minha regra? Quase como se ele estivesse dizendo assim, olha, vocês não ouviram? Não é possível, vocês não devem ter ouvido que eu vou jogar na fornalha todo aquele que não seguir e não cumprir o meu decreto. Todo aquele que não adorar a estátua, todo aquele que não se prostrar diante dela, eu vou jogar na fornalha. E não vai ter ninguém, nem mesmo o Deus de vocês, capaz de tirar vocês das minhas mãos, capaz de livrar vocês daquele fogo e das minhas mãos. Ou seja, era um destino certo. A morte era um destino certo naquela situação. Se eles decidissem escolher, se eles decidissem obedecer à palavra do Senhor, os mandamentos dele, era um destino certo. Mas o importante, um fato interessante, é que Deus também sabe como mudar destinos certos. E como nós temos ouvido muito sobre isso ultimamente, o quanto nós temos ouvido testemunhos sobre esse Deus que muda destinos certos, sobre diagnósticos que não tem mais cura, que não tem mais solução. E o Senhor usa disso para glorificar o nome dele. E no final, aquela pessoa tem um testemunho para contar. Quantas histórias, quantos testemunhos nós temos ouvido de vidas que foram transformadas, curadas, libertas, salvas, para o nome do Senhor Jesus. Isso nos mostra que esse Deus, esse mesmo Deus, ainda sabe como mudar destinos certos. E aí que entra um ponto que eu considero bastante interessante, uma das coisas mais lindas e ousadas, ao meu ver, nesse capítulo, que é a forma como esses jovens respondem a essa ameaça do rei. Mais uma vez, uma forma de se posicionar. E eles dizem assim, respondendo àquela fala do rei, de que, olha, não vai ter ninguém, nem mesmo o Deus de vocês será capaz de livrar vocês do fogo e das minhas mãos. E a isso, aqueles jovens respondem, o nosso Deus, aquele a quem nós servimos, Ele pode nos livrar e Ele nos livrará do fogo e das mãos do rei. E em outras versões diz, aliás, na versão que a gente usou aqui, diz, se Ele quiser, Ele pode nos livrar das suas mãos. E eu acho muito interessante como eles continuam, e eles continuam dizendo assim, e ainda que Ele não livre,
ainda que Ele não faça, nós não vamos nos prostrar, nós não vamos adorar os seus deuses, nós não vamos nos render. Pode ficar sabendo, eles dizem assim, pode ficar sabendo, fique sabendo, ó rei, nós não nos prostraremos. E isso traz uma ideia legal, de reconhecimento diante do Senhor, uma ideia de nós conhecemos o poder do Deus a quem nós servimos, mas Ele não nos deve nada, Ele não é obrigado a nada. Se Ele quiser, Ele nos livrará das suas mãos, porque eu creio que Ele tem poder para isso. Se Ele quiser, mas isso passa pelo reconhecimento. E a gente pode ver que quando eles dizem assim, olha, o nosso Deus vai nos livrar, mas ainda que Ele não faça, ainda que Ele não livre, e essa forma de dizer, ainda que Ele não faça, Ele pode fazer, mas ainda que Ele não faça, não é vista como uma forma de desconfiança, não é como se eles estivessem com um pé atrás, ou com um certo receio de que o Senhor não fizesse, mas é uma forma de reconhecer que o Senhor é soberano, e que Ele tem poder sobre todas as coisas, mas a vontade ainda é a do Pai. A vontade certa ainda é dEle. Aquilo que acontece, toda a história, ainda é regida por esse mesmo Senhor. Essa é a confiança que esses servos têm no Senhor, e essa é a confiança que nós precisamos ter nele, de saber que muitas das vezes Ele não vai mudar o quadro, muitas das vezes o Senhor não vai mudar a situação, muitas das vezes Ele não vai responder da maneira que nós esperamos, mas ainda assim, Ele ainda é o mesmo Deus, Ele ainda é fiel, Ele ainda governa sobre todas as coisas, Ele ainda continua sendo o Senhor de toda a terra. E é muito importante lembrar que confiar não significa ver a possibilidade. E, aliás, muitas das vezes nós não vamos ver a possibilidade. Muitas das vezes nós vamos estar inseridos no momento em que a nossa fé é colocada à prova, a nossa confiança é colocada à prova, quando nós estamos no meio de uma situação e nós não enxergamos mais saída, quando nós não enxergamos mais solução. E uma forma de dizer ao Senhor, eu creio em Ti, Senhor. Como nós cantamos, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, Jesus. Uma forma de dizer a Ele isso é fazendo o que aqueles homens fizeram. Ele nos livrará. Ele pode nos livrar. Se Ele quiser, Ele nos livrará. Mas ainda que Ele não faça, eu não vou me render, eu não vou me prostrar. É uma forma de dizer, Senhor, eu confio em Ti. E esse é um excelente exemplo desses 3 jovens, de como confiar nesse Deus. Porque, como nós já conversamos, nem sempre nós vamos enxergar a saída. E muitas das vezes nós vamos estar no meio de um temporal, no meio de uma neblina, sem enxergar nada à nossa frente. Mas é importante que nesses dias a gente traga à nossa memória que o Senhor ainda pode mudar situações. O Senhor sabe como mudar destinos certos. E se os seus olhos, se hoje a situação em que você está, não sei se de repente está indo de acordo, essa mensagem está indo de acordo com algo que você está vivendo, saiba que ainda que exista um destino certo, ainda que você tenha um problema que não tenha solução, ou você esteja no momento passando por uma luta que parece que você não vai sair dali, saiba que o Senhor ainda é o mesmo. Esse Deus, Ele livrou aqueles 3 jovens da morte, porque o Senhor não livrou da fornalha, e Ele poderia ter feito isso, porque Ele tem poder para isso, mas Ele permitiu que aqueles 3 jovens fossem para a fornalha, mas até ali, Ele se fez presente. Até no meio do fogo, Ele se fez presente. E esse Deus a quem nós servimos, que até no meio das nossas lutas, até no meio das nossas angústias, Ele se faz presente. E muitas das vezes Ele não vai nos livrar de passar por uma doença, por uma perda, ou por lutas, por angústias e por tristezas, mas a certeza que Ele nos deu é que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias.
E ali, naquela situação, ele também se fez presente. No meio daquela fornalha, ele também se fez presente. Ele ainda é o Deus que muda a história. Talvez vocês já tenham ouvido uma frase semelhante com a que eu vou dizer agora, de que você dá o primeiro passo e depois Deus coloca o degrau, depois Deus coloca o chão. E, por incrível que pareça, essa frase sabe expressar bem como é confiar no Senhor. Confiar, como nós falamos, não é ver a possibilidade, mas é acreditar que o Senhor, que mudou toda a história, ainda pode realizar hoje, ainda faz milagres hoje e ainda continua operando nesses dias. É muito bom saber que o Senhor continua operando em favor daqueles que servem a Ele, que clamam pelo nome dEle. E ainda hoje, como nós falamos, Ele transforma as situações, Ele muda histórias e gera testemunhos. E foi exatamente isso que Ele fez na vida daqueles jovens. A atitude deles de confiar no Senhor não trouxe só o livramento, mas trouxe engrandecimento. Perdão, acho que eu devo ter falado errado. A atitude deles de confiar no Senhor não trouxe apenas livramento da morte. Aquela atitude permitiu que o nome do Senhor fosse engrandecido. E uma das coisas que a gente vai ver agora é como aquele rei que antes, com os próprios lábios, proclamava: não vai ter Deus que livre vocês, nem Deus e nem ninguém, que livre vocês das minhas mãos e do fogo. A gente vai ver agora que esse mesmo rei, depois, com os próprios lábios, professa: não há Deus que pode livrar como Deus desses três. E é muito interessante que quando o Senhor gera testemunhos, não é um testemunho que fica só para a pessoa, não é um testemunho individual, é um testemunho para ser contado, para influenciar outras vidas e que, acima de tudo, é um testemunho que é para glorificar o nome do Senhor. E a gente vai ler agora os versículos 28 e 29. A gente só leu até o 18, mas a gente vai fazer esse salto, vamos dar esse salto. E o versículo 28 diz assim: Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas à ruína, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Irmãos, que coisa maravilhosa é isso! Um rei idólatra no meio de um povo idólatra. Agora, dizer isso com os próprios lábios, não há outro Deus que possa livrar como esse Deus. E existe uma canção que eu gosto bastante que diz isso: quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. E concluindo, por meio dessa história, nós vemos como o posicionamento, como saber se posicionar diante das situações, ainda que não sejam favoráveis. Apresentar uma postura do reino, uma postura de servo, aonde quer que nós estejamos. Como escolher fazer antes a vontade de Deus, em primeiro lugar, antes a vontade de Deus, e não as nossas próprias vontades, e não a vontade dos homens. Escolher agradar ao Senhor e não aos homens. Nós vemos como isso reflete a real postura de um servo do Senhor. Aquele que obedece, aquele que confia, aquele que vive de acordo com os seus estatutos. Como viver assim? Como mostrar e refletir que, de fato, nós somos servos do Senhor? A gente pode tirar de toda essa história que aqueles jovens, ainda sendo jovens, porque a gente passa por um momento, e esse não é o caso da nossa igreja,
Mas há muitas situações em que as juventudes das igrejas são descredibilizadas, os jovens são descredibilizados por serem jovens. Mas é bom que a gente pegue esse exemplo para que a gente entenda que o Senhor gosta de usar jovens para glorificar o nome dEle. E não é à toa que nós estamos falando sobre isso, nós estamos no mês da juventude. E muito mais o Senhor tem a fazer nas nossas vidas e através de nós. E como eu disse no início, essa não é uma palavra voltada para jovens, essa é uma palavra voltada a todos. Mas que a gente possa ver como saber se posicionar diante do seu Deus e diante da sociedade. Como obedecer ao Senhor e como mostrar a Ele que nós confiamos. Como isso gera resultados, como isso gera bênçãos. E bênçãos que ecoam, como no caso daqueles jovens. Aquele rei disse que faria um novo decreto. Antes o decreto era: qualquer um que não se prostrar e nem adorar essa estátua será lançado na fornalha. E depois o decreto passou a ser: qualquer um que disser blasfêmia contra esse Deus, qualquer um que não adorar a Ele, qualquer um que falar qualquer coisa sobre esse Deus, esse será despedaçado, porque não há outro Senhor, não há outro Deus que possa livrar como esse Deus. Como os nossos testemunhos e como a forma que a gente vive pode engrandecer o nome do Senhor. Que a gente escolha viver assim todos os dias, de maneira a deixar que o Senhor nos use e nos direcione e encaminhe nossas vidas para que somente o nome dEle seja exaltado em toda e qualquer situação das nossas vidas, até mesmo naquelas que nós não enxergamos mudança, até mesmo naquelas que nos doem, porque o Senhor certamente tem um propósito, o Deus de toda a terra ainda age hoje. E eu queria concluir assim: saiba que o Senhor ainda tem o controle de todo o universo, e o Senhor ainda realiza hoje grandes feitos, e ainda muda histórias nos dias de hoje. Que o seu coração sempre esteja disposto a obedecer a Ele e provar das maravilhas e das bênçãos que só o Senhor pode realizar na sua vida. Amém? Eu agradeço pela oportunidade.